Olá, amigos da Rádio Nova São Pedro FM. Hoje estou aqui com o deputado Arthur Duval, ou mais conhecido como Arthur Mamãe Falei. Deputado, prazer, obrigado, Obrigado a por você. nos receber em seu gabinete. A expectativa do pessoal era grande, por conta de você ser um deputado mais polêmico da casa, então foram várias perguntas, anotei, imprimi. Manda brasa. Primeiramente, por que Mamãe Falei? Quem que é a primeira pessoa que se faz uma pergunta chata na sua vida? Como criança, acho que é a mãe. A mãe. Então, meu canal eu não queria um nome muito sério, queria um nome diferente, como é de coisas chatas, incômodas, Mamãe Falei. Certo. Quem era o Arthur Duval antes da política? Na verdade é o seguinte, sou o mesmo Arthur Duval, mas eu sempre trabalhei e trabalho ainda, de uma certa forma, com empresa privada. Então, eu estudei engenharia química na faculdade, né? Não segui carreira, abri empresa, fui empreender com outras coisas e deu mais certo. Então, meu pai sempre teve esse ferro velho, que eu chamo de empresa de reciclagem de aço para ficar mais chique, mas é um sucateiro. Eu comecei a trabalhar com ele e fui empreender em outros ramos, estacionamento, transportadora, etc. Então a gente foi empreendendo e eu tive até um certo sucesso, até que eu abri o canal e acabou dando certo e mudei de ramo. Certo. O senhor sabe onde fica a cidade de São Pedro? Claro que eu conheço. Conhece? Só não me chama de senhor. Você. Chama de Arthur. Perdão. A cidade de São Pedro você conhece? Sim. Lá você teve 259 votos. Foi o quinto ou sexto deputado mais votado na cidade, por ser uma cidade de 20 mil eleitores, votos válidos. Tem mais moradores, mas eleitores acho que não chega a 20 mil. Algum vereador daquele município já veio até seu gabinete te procurar, pedir alguma demanda, emenda, algo do tipo? Na verdade é o seguinte, como eu trabalho muito com coisas midiáticas, né, eu terceirizo isso pro Oliver, é um cara que trabalha aqui comigo, que ele cuida das emendas. De São Pedro, eu não lembro de nenhum, desculpa até se alguém veio, mas eu não lembro de nenhum vereador vindo aqui. Acontece que assim, a gente não trabalha com regionalismo, né? Eu não sou deputado de X região, eu não trabalho assim. O meu trabalho ele é muito mais... ele é amplo, ele é pulverizado. Então, o que eu quero para uma cidade, eu quero para outra. Eu quero alguma coisa bem para o estado inteiro, não só para o estado, mas para o país como um todo. Então, eu não tive nenhuma demanda de São Pedro especificamente que eu me lembre, né, nenhuma demanda forte, mas também não costumo trabalhar dessa forma. Certo. Por que você escolheu entrar na política, essa carreira pública? Na verdade é o seguinte, é uma coisa interessante, né? Isso foi consequência da minha militância. E por que eu militei? Foi uma consequência da minha indignação na iniciativa privada. Então, eu abri empresa, comecei a ver como era tudo um lixo, né? O governo o tempo todo te passando a perna, te empurrando para baixo e te criando dificuldade para vender facilidade. Fiquei muito triste com isso, nervoso. Eu vou fazer o quê? Primeiro que você pensa, vou sair do país. Aí depois eu pensei, não vou fazer isso. Vou abrir um canal no YouTube. Abri um canal no YouTube, comecei a falar. E as pessoas falam, pô, o cara tá certo, muitas pessoas se identificaram com a mesma dor que eu tenho. E isso gerou uma demanda para que eu conseguisse disputar uma eleição e entrar muito bem votado. Então, você fala assim, você planejou isso? Não. Né? Agora, por que você entrou? Eu entrei por consequência das minhas indignações. Né? Então, a minha vontade de mudar foi o trampolim para que eu conseguisse me eleger. Certo. Entrou como deputado estadual, segundo mais votado do estado. Para você, qual é a função do deputado estadual? O que você acha que seria o essencial, a essência de um deputado? O que ele tem que fazer? Primeira coisa, todas as pessoas que entram no cargo público, qualquer que seja, se você é um funcionário público de carreira, se você é um funcionário público concursado, se você tem um cargo eletivo, se você é funcionário público, a primeira coisa que você tem que fazer é dar o exemplo. Esse é o primeiro ponto. Eu entrei sem fundo partidário, disputei a eleição sem fundo partidário e sou o deputado mais austero da casa, eu sou o mais barato, eu sou o que menos gasta em tudo. Então, o primeiro ponto de qualquer homem público é dar o exemplo. Enquanto deputado estadual, especificamente, isso é uma coisa que as pessoas elas têm uma impressão errada de que o deputado estadual que mais exerce a sua função é aquele que mais apresenta projetos. Eu não concordo com isso, porque senão você começa a apresentar um monte de projetos que a gente vê aqui, projetos de lei inócuos e que muitas vezes representam uma falsa demanda. Você fala, pô, vou dar um exemplo aqui, eu não gosto de quando não tem uma lei real, de quando não tem vaga de moto no estacionamento. Então eu sou deputado, eu vou criar uma lei. Eu sou contra isso. Eu acho que o papel do deputado estadual, em primeiríssimo lugar, é você conseguir barrar justamente as leis que são ruins, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui o tempo todo. Não só as leis de outros deputados, projetos de lei de outros deputados, mas do próprio governo, como foi o caso do PLC 4 e 5,
que aumentou os salários fiscais e renda, que eu fui lá, fiz um discurso, fui midiático e consegui barrar. Então eu acho que hoje, infelizmente, a principal função do deputado estadual é barrar maus projetos de lei. Em segundo ponto, é fiscalizar o governo, que aí nós não estamos falando mais enquanto legislador, você fazer projeto de lei ou barrar projeto de lei. É você fiscalizar contas, você fiscalizar o orçamento, você fiscalizar o trabalho do executivo e ver se ele está dentro daquilo que você espera, que inclusive é o que a gente vai fazer hoje. Nós voltamos ontem as contas do governo passado, do Alckmin e do Márcio França, e hoje nós vamos aprovar, vamos votar ou recusar o orçamento do ano que vem. Então é muito importante que a gente faça esse tipo de trabalho. Trazendo para a esfera municipal, seria o trabalho dos vereadores fiscalizar o prefeito. Exatamente. Mas e quando o prefeito tem a maior base e os vereadores falam sim para tudo? Como agir dessa forma? Isso aí, vamos lá. Dentro de você ser um deputado, existe uma função que para mim ela é primordial. Ela vem antes até de você exercer um cargo eletivo. Antes de eu ser deputado, eu sou um militante. E antes de eu ser um militante, e para mim essa função que eu estou falando que é a principal, eu sou um comunicador. Sim. Se você não tem um cargo público, você ainda é um agente político. Então você tem que comunicar, não só enquanto vereador, mas enquanto cidadão mesmo, enquanto munícipe. Você tem que comunicar às outras pessoas aquilo que você acha errado. Então eu vou dar um exemplo para você. Nós tivemos em Campinas um escândalo com o Jonas Donizete. Aí, pede o impeachment do cara e não passou, porque ele tem maioria. O que você faz? Então, você comunica as pessoas para que esse tipo de pessoa não se reeleja. Então, eu acho que a comunicação é fundamental nesses casos, principalmente quando o prefeito tem maioria na Câmara. Certo. Cidade pequena, você deve acompanhar alguma coisa de política, também se entende de interior. Época de eleição é quando os vereadores aparecem. Trocam seus votos, compra, vende, e a população aceita. Que conselho você daria para a população na forma de votar? Como se deve votar? Assim, é perfeito a sua pergunta, porque se eu chegar e vou dar um conselho para os vereadores, eu quero falar, eu estou me elegendo aqui, tá de boa. A gente tem que, nesse caso, comunicar à população. O recado que eu dou é, você não precisa gastar meses da sua vida pesquisando a vida não faça isso, mas pelo menos na época eleitoral, pesquise como foi a vida parlamentar do cara que você votou ou que você pretende votar. Você não precisa gastar todo o tempo do mundo. Deixa eu ver como ele votou nas coisas mais importantes. Deixa eu ver se ele tem algum escândalo esquisito mal explicado. Deixa eu ver qual foi a postura até pessoal dele. Se ele é um cara que chega na padaria e dá carteirada. Deixa eu ver como que foi a vida desse cara nos anos pregressos a essa eleição. E aí você, muito mais do que palavras, analise as atitudes da pessoa que você pretende votar. Certo. Como você disse no começo do vídeo, seu gabinete é zero. Vereadores tendem a aumentar o próprio salário. Sim. Recentemente em São Pedro aconteceu deles dar um bônus salarial para os funcionários comissionados da casa. Sim. Só que no município pequeno tem um pessoal que tem uma frente de trabalho, pessoalzinho mais carente, que vão lá cortar grama, limpar a calçada, varrer rua, e não tem esse abono. Por que você acha que os vereadores pensam só neles e não na população? Porque é o seguinte, cara, isso é histórico da humanidade, né? Sempre os amigos do rei, os amigos de quem está próximo do poder, têm privilégios. Como que você combate isso? Comunicando, cara. Comunica, já que já passou, né? Comunica, mostra isso. Principalmente agora em 2020, que eles vão querer reeleição, você busca saber como foi a postura do seu vereador em relação a esse tipo de criação de privilégio, de gasto público com quem já está no topo da pirâmide. Certo. Recentemente você foi expulso do DEM. Sim. Por embrólios políticos, escolha deles. Para onde o Arthur vai daqui para frente? Para qual partido? Já escolheu? Já sentou? Conversou? Convite existe de vários partidos menores? Sim. Eu tenho vários convites, cara, mas eu não sei te dizer ainda para onde eu vou. Tudo que eu te falar vai ser especulação. Eu vou saber isso mais ou menos no final de janeiro. Aí eu vou saber uma resposta exata partidária. O Arthur Duval, ou Arthur Mamãe Falei, vem candidato a prefeito de São Paulo? Com certeza, cara. Eu tô fazendo de tudo. Do que depender de mim, a gente vai levar esse projeto para frente. O que acontece é que hoje eu dependo muito mais da caneta dos donos dos partidos do que de mim. Então eu tô articulando para conseguir viabilizar essa candidatura, mas temos vontade, temos grande possibilidade de conseguir. Certo. E para encerrar aqui, não é fácil aprovar um projeto e fazer se tornar lei no estado de São Paulo. Sim. Mas, da sua autoria, tem algum projeto que você realmente gostaria que passasse, que virasse lei no estado de São Paulo, que funcionasse, mesmo sabendo a dificuldade que você encontra, que eu acho que o seu nome, Mamãe Falei, Arthur Duval, dentro da Assembleia hoje é um dos nomes mais rejeitados. Sim.
Na verdade é o seguinte, eu tenho 3 projetos, um deles eu tenho certeza que não vai passar, que é o fim do auxílio moradia. Né? Os deputados não vão votar o fim do próprio privilégio, mas está protocolado. Agora o que eu quero falar, que é um deles que para mim é o mais importante, eu acho que tem possibilidade de passar, inclusive na CCJ eu tive uma vitória de 10-1, é o Performance Bond, é um seguro anticorrupção. Como que funciona isso? É um seguro que faz com que você não consiga contratar uma obra pública sem contratar um privado que vai garantir que essa obra vai sair no prazo, no preço e na qualidade contratada. Então a viabilidade dessa obra vai ser previamente analisada por um privado e o risco vai ser assumido por ele. Então você pega uma seguradora ou um conjunto de seguradoras, quando você contratar, por exemplo, fazer um estádio, vai custar X, é X. Não é X mais não sei quanto quando ficou emergencial. Vai ser entregue quando? Vai ser entregue naquele dia? Então naquele dia mais um pouco. Não! Qual a qualidade contratada? Então esse tipo de garantia você vai ter. É um projeto que eu não inventei da minha cabeça, ele tem fundamento nos países mais desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, e eu realmente espero que um projeto desse passe, ainda que eu não esteja mais aqui nessa casa. Certo. Agradeço Agradeço Obrigado vocês pela pela atenção. oportunidade. Deixa um recado para a população de São Pedro, para os munícipes e para a próxima eleição também. Que recado você daria para a população de São Pedro? Por favor, eu imploro para você que está assistindo esse vídeo, pesquise a vida do cara que você votou e do cara que você pretende votar e comunique às pessoas ao redor. A política ela não se faz só a nível federal, não adianta só você votar no presidente e achar que está tudo bem. Você tem que fazer diferença ao seu redor. Conto com você para essa missão. 2020 está aí e você vai ser muito importante. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos.